Uma ótima noite, pessoal. Uma ótima noite, meus vitilindos, vitilindas, vitiamigos, vitiamigas. Ou um ótimo dia ou uma ótima tarde, independente do horário que vocês estejam assistindo, sejam muito bem-vindos. Porque hoje essa live é muito especial, porque é para falar sobre o meu segredo para encontrar a minha melhor versão. E esse segredo pode servir para você também, né? Como a gente encontrar a nossa melhor versão, porque ela tá dentro da gente. E hoje essa live é sobre isso. Sejam muito bem-vindas. Uma ótima noite, Ale. Seja muito bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Hoje essa live é muito especial, porque falando sobre... tem a ver com o nosso autoconhecimento, né? Tem a ver com a gente olhar para dentro da gente e aprender com a gente mesmo. E aí tem coisa que a gente consegue caminhar sozinho e tem coisa que a gente precisa de ajuda. Uma ótima noite, Vitor. Seja muito bem-vindo. E essa live, como eu disse, no Dia do Amigo, né, de especial. E aí eu vou aproveitar e mandar um abraço para vocês, meus vitilindos e vitilindas, amigos de jornada. Assim, eu me sentia muito sozinha até pouco tempo atrás e agora com vocês, só de estar vendo vocês, ainda não conheço ao vivo, mas só de estar vendo, de estar compartilhando com vocês ao longo dos dias, ao longo desses meses, eu me sinto super feliz, eu me sinto tão representada, eu me sinto tão orgulhosa, sabe? De ver tanta gente maravilhosa falando dos seus trabalhos, se expondo e encorajando a pessoas que há um tempo atrás, como eu, vivia escondidas, né? Vivia... Ou, apesar de não me maquiar, eu não me mostrava, assim, falando de mim, falando do que eu queria, do que eu sentia. Então, tá vendo vocês já fazendo esse trabalho há mais tempo, pra mim é muito importante e muito encorajador. E me mostra cada vez mais que a informação é que faz a diferença e que faz o preconceito diminuir. Porque quanto mais a gente informar, mais pessoas souberem de que o vitiligo não impede a gente de nada e que não interfere em nada, a gente vai conseguir estar transformando isso em amor, em empatia, em cuidado, tanto em relação ao vitiligo quanto em relação a tantas outras coisas que a gente vê as pessoas discriminando umas às outras sem nenhum motivo, né? Então sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou falar, essa live especial é para eu falar sobre o meu segredo de encontrar essa minha melhor versão. E essa minha melhor versão é essa versão que aceitou o vitiligo, que se aceitou do jeito que é, que hoje tem força para estar, inclusive, falando sobre isso abertamente para inspirar outras pessoas que ficam se escondendo, que ficam se impedindo de viver, né? Só sobrevivendo. E eu acho que a gente precisa viver, a gente veio para esse mundo para viver. E se aceitar faz parte desse processo, né? De viver, porque a gente precisa viver feliz, com abundância, com prosperidade. Logo estaremos juntas, estaremos sim, Ale. Estou ansiosa para o início da nossa mentoria também, para conhecer outras vitilindas, para partilhar nossas histórias. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Mas, bora começar a falar um pouquinho, né? Sobre essa questão de como a gente se transformar na nossa melhor versão. A mente da gente, ela é muito curiosa, né? Ela acaba trazendo elementos que a gente entende que a gente precisa fazer, que a gente entende que a gente quer fazer, mas muitas vezes falta aquela energia, falta ação para a gente realmente colocar em prática tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja. E vocês sabem por que isso acontece? Vocês sabem por que esse tipo de situação acontece? E, inclusive, hoje em dia, é uma das coisas que eu acredito que tem a ver, inclusive, com o processo de adoecimento. Que o corpo da gente, quando a gente adoece por algum motivo, a gente está falando, é o corpo da gente, aquela parte, aquele interior que nem sempre a gente ouve, colocando para fora aquilo que a gente está sentindo. Então, independente do que seja, independente de
de qual seja a área do corpo, isso pode dar indicações de que o que é que está acontecendo. No meu caso, apareceu o vitiligo. E o vitiligo a gente não sabe a causa exata, né? A maior parte dos estudiosos acredita que é uma doença autoimune, mas que ela acaba afetando a pele. E quem é a pele, né? A pele é esse órgão que é um dos maiores órgãos do corpo, né? Só perde pro pulmão, porque o pulmão fica ali enrugadinho, mas ele é uma área muito maior que a da pele. Mas é essa pele que faz a diferença, o distanciamento entre o mundo interno e o mundo externo, do que acontece dentro da gente e o que acontece no exterior. E eu, na minha história, eu acabei tendo muitas perdas entre a minha infância e a adolescência. E o medo de perder de novo, de ser abandonada de novo, fez com que eu me fechasse. E o vitiligo, no meu caso, eu enxergo ele como uma das formas de que a minha mente encontrou de me proteger. Porque depois que as manchinhas apareceram, depois que as minhas nuvenzinhas apareceram, principalmente porque elas começaram no rosto, eu comecei a me isolar. Eu comecei a viver voltada para estudar e para trabalhar. Como ainda era adolescente na época, eu vivia para os estudos, depois para o trabalho, aí continuei trabalhando, estudando, então assim, tanto que eu passei em vários concursos públicos, tenho várias pós-graduações, tenho mestrado, estou no segundo MBA, enfim, fui descarregando minha energia estudando. Mas eu não olhava para dentro de mim. Eu estudava e tinha alguns amigos do trabalho, tal, porque eu era comunicativa e sou da área da saúde, né? Sou enfermeira de formação. Então, para mim era tranquilo ficar falando com as pessoas. Uma ótima noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Então, para mim, isso era muito tranquilo, tá? Conversando. Só que chegou um momento que, por exemplo, para relacionamentos com amorosos, eu não me abria, eu não me permitia, porque eu tinha muito medo. E aí eu fui me escondendo e fui trabalhando, estudando, e aí o tempo foi passando. Só que chegou um momento da minha vida, e esse momento não tem tanto tempo assim. O Vitor tá falando da questão de que ele olha o aspecto genético como um pilar central dessa expressão autoimune. Vitor, isso faz sentido também. Mas o que é que acontece com o aspecto genético? O aspecto genético, ele existe. Digamos que ele é cerca de 30% desse potencial. Porque, inclusive, um primo meu teve vitiligo. E o meu primo teve mesmo, sabe? Porque ele teve na infância, dos 7 aos 9 anos. As manchinhas apareceram e desapareceram com o uso de uma medicação que era até comum, que eu usei, pra mim não fez o menor efeito, e ele é mais velho que eu hoje, eu nunca nem vi. Aí eu digo pra ele que o vitiligo dele é lenda, né, porque eu nunca vi, só ouço falar. Então, o potencial genético, o peso genético existe, mas essa questão genética precisa de um gatilho para ela funcionar. Porque, na realidade, se a gente for pensar que só a questão genética responde por tudo isso, a gente simplesmente acharia que todo mundo que tem uma predisposição, aí já não seria uma predisposição, né? Já seria uma condição. Então, assim, o fator, a herança genética interfere no processo de vitiligo, principalmente por ser uma questão autoimune, mas ela não é definitiva. Outros padrões, inclusive comportamentais, fazem isso, porque senão não tem sentido determinadas pessoas de uma família terem e outras não. Muitas vezes aquele núcleo familiar bem próximo tem e outros não. Na minha família, que eu tenho conhecimento, só tem eu e esse meu primo. Ele é meu primo carnal. E assim, e no caso dele, é tanto que assim, eu sempre fiz tratamento para vitiligo, mas os tratamentos eu funcionava da seguinte forma: enquanto o tratamento eu estava vendo algum resultado, eu encarava ele.
Mas quando eu via que as manchinhas aumentavam e diminuíam, independente dele, seja por causa da minha questão emocional, seja por qualquer outro motivo, eu simplesmente parava. Aí ficava um tempo sem, até que vinha algum outro estímulo e eu usava de novo. Então, assim, eu fiz vários tratamentos pro vitiligo. E esses tratamentos, eles não eram tratamentos, como é que eu vou dizer? São tratamentos relativamente fáceis, mas que pra gente que tá ali fazendo, não é tão simples assim. E eu só percebi isso agora, depois que eu me aceitei, né? Porque antes a vontade de me sentir curada, e esse curada é com o desaparecimento das minhas nuvenzinhas, era tão grande que eu não enxergava aquilo como um desafio, nem como doloroso. Porque, por exemplo, eu comecei, como as manchinhas começaram na adolescência, então tinha a pomada e a solução que eu passava no rosto e que precisava de exposição solar, e que eu acordava e eu não podia lavar o rosto. E isso para uma menina de 15 anos é complicado. É tanto que hoje em dia eu continuo sem lavar o rosto, porque foi um hábito que eu adquiri de tanto ter feito isso. Essa questão de acordar e lavar o rosto é algo que eu não faço. Eu tomo logo banho, mas só lavar o rosto eu não faço. Eu perdi esse hábito. E no início era difícil. Ainda tem aqueles tratamentos à base da luz, de fototerapia, de laser, que tinha períodos que machucava a pele, enfim. E aí eu deixava de fazer outras coisas porque na época, porque estava com a pele dolorosa. Mas, por exemplo, tudo era esperança, né? Mas hoje em dia, pra mim, não faz mais sentido. Então tem 4 anos que eu não faço tratamento. O Vitor colocou aqui: meu ponto é que muitas vezes o estigma se estabelece em causas emocionais. Então isso acaba gerando um olhar estigmatizante para si. Um peso emocional para sua própria história e seus processos. Sim, só que esse peso, e aí é o que eu acredito, esse peso, no meu caso, por exemplo, eu enxergo que esse peso foi muito eu que coloquei. Claro que o comportamento dos outros contribuíram para isso. E não era um comportamento que as pessoas achavam que estavam me magoando. Era aquele comportamento de que acha que estão te ajudando, mas no final a gente que sente como dor. Porque, por exemplo, uma pessoa chegar pra mim e falar: ah, mas você é tão bonita. Ah, porque aconteceu logo com você. Então, assim, isso as pessoas não acham que estão machucando a gente. Mas pra mim era doloroso ouvir isso. Porque era assim: ah, mas você é tão bonita, aí quer dizer que eu fiquei feia? Ah, porque logo com você quer dizer que eu sou diferente dos outros pra ter acontecido comigo? Então, esse sentimento foi perpassando. E eu sofri muito exatamente por conta desses tipos de comentários, porque eu não me sentia pertencente. Eu me sentia distante disso tudo. Eu me sentia como se fosse a única no mundo. E como o vitiligo começou numa época que não tinha internet, nada disso. E como eu fui para a área da saúde, eu era relativamente blindada, né? As pessoas não conversavam sobre vitiligo. As pessoas não precisavam me perguntar como eu me sentia. As pessoas não precisavam perguntar o que era vitiligo, porque a maioria estava ali e estudava. Podia não saber a fundo, mas uma ideia geral do que se tratava todos tinham. Então, isso eu fui passando a vida dessa forma. Mas sempre com esse comportamento de estar me escondendo, de evitar ir para lugares diferentes. Quando saía para lugares diferentes, maquiava, e aí enchia o rosto de base para disfarçar as manchinhas. Nas mãos, essas coisas eu não me incomodava, mas eram as do rosto que me incomodava. Então, o estigma aconteceu, mas muito também por conta de como eu me sentia. Porque a culpa não estava no outro, e o que o outro pensa ou age ou faz, eu não consigo controlar. Mas como eu me sinto, como eu me comporto, isso eu consigo fazer. E isso é o poder que eu descobri que tinha com a hipnoterapia. Porque com a hipnoterapia, eu comecei a me preocupar, e quer dizer que não é nem me preocupar, eu comecei a prestar atenção no que eu sentia e não no que eu pensava.
Sejam bem-vindos todos que foram entrando, seja bem-vinda, minha irmã. E aí, isso é interessante, porque eu acabei mudando a forma como eu me sentia durante esse processo. Porque a mente da gente, ela é dividida em 3 partes. A mente inconsciente, que é aquela que é responsável pela questão de fuga e luta, pelo instinto de sobrevivência da gente. Então, nela se concentra a questão do sistema imunológico e o sistema nervoso autônomo, para dar a gente essa ação de agir. O Vitor colocou aqui, o seu sentimento, a sua forma de se relacionar, ou seja, suas subjetividades são afetos construídos na relação com o outro e com os espaços sociais. É isso. Só que tem um componente dessa subjetividade que parte da gente, né? Então, eu fui nesse padrão dessas perdas emocionais, dessas perdas porque na hipnoterapia, inclusive, eu descobri que eu sou gêmea, então eu perdi um irmão ainda na barriga da minha mãe. Meu pai morreu na minha infância, antes de eu completar os 3 anos. Então, eu fui acumulando um padrão de perdas. E um padrão de perdas, eu entendo que a gente acaba se fechando, porque a gente fica com medo de perder de novo. Porque a dor da perda é grande. E essa perda também vem com um pouco de culpa, vem com um pouco da questão de rejeição. E aí eu acabei mudando o meu comportamento e isso interferiu nas minhas relações sociais no momento que eu acabei me fechando para tudo isso. Então, eu era Iane aqui para trabalhar, como é que eu vou dizer? Para trabalhar, para fazer serviço, para agir, eu era muito boa. Mas na hora de me relacionar emocionalmente, aí vinha o peso de toda essa minha história, de toda essa minha bagagem. E isso eu consegui ressignificar. Porque a mente consciente, que é essa aqui que a gente vive a maior parte do tempo, e é essa que eu tô falando, ela é analítica, né? Ela pensa nas coisas, ela é racional também. Ela acaba dando desculpas para o que a gente faz, para a forma como a gente se comporta. A gente, máquina comportamentos, estabelece padrões, né? Isso, porque a gente acaba estabelecendo padrões, mas é com o intuito da gente se proteger, né? Porque o cérebro da gente, ele é preguiçoso, né? Porque o cérebro é a parte do corpo da gente uma das que mais consome energia. Como na evolução da história da gente, a gente nunca teve... Hoje, o alimento é até abundante e fácil, né? A gente vai lá, tá com fome, abre a geladeira, pega uma comida, abre um armário, pega a comida. Mas para os nossos ancestrais, isso não era assim. Não era simples achar alimento. Para achar alimento era sair para caça, descobriram que precisava viver em comunidade, porque era mais fácil caçar, pescar em grupo do que sozinho. Isso gerava preservação. E esses instintos, eles foram preservados na gente. E eles estão todos na nossa mente subconsciente. A mente subconsciente é 95% da nossa mente. Ela controla 95% da nossa mente. Imagine. E nela está exatamente o instinto de preservação. Então, a gente fica mantendo padrões que mantêm a gente nessa zona de conforto, porque é pra gente se sentir seguro. Então, às vezes, é algo que eu quero fazer conscientemente, que eu sei que é melhor fazer, eu sei o caminho, mas eu não tenho a força de ação para agir. Exatamente porque a minha mente diz, apesar da minha mente consciente dizer que eu preciso sair dali, o meu inconsciente fala, não, você sair daqui é perigoso, você sair daqui você pode estar correndo risco, e aí a gente acaba se mantendo preso ali. Nessa mente subconsciente também tem a ociosidade, que é exatamente esse padrão da gente fazer as coisas iguais, né? Da gente se manter no padrão para não gastar energia. Eu não preciso pensar no que fazer. Eu faço seguindo um padrão. Então, quando a gente começa a observar a nossa vida de uma forma geral, a gente acaba tendo padrões comportamentais. Às vezes, por um motivo ou outro, a gente acaba tendo algumas mudanças, mas a gente percebe o grupo de amigos é semelhante, a forma como a gente age com a nossa saúde, a gente age com o nosso relacionamento, a gente age no trabalho, a gente
a gente muitas vezes não enxerga claramente isso, mas quando a gente começa a se autoconhecer, quando a gente começa a observar, a gente começa a identificar os nossos padrões. E isso acontece, esses padrões acontecem exatamente no subconsciente. Uma prova disso, os padrões comportamentais, quando a gente está inseridos nele, a gente muitas vezes tem dificuldade de enxergar, mas uma prova de como a gente cria padrões são os hábitos. Quando a gente faz muito uma coisa, a gente adquire o hábito. E a gente precisou dizer pra gente que aquilo precisa virar um hábito? Não. Só é lembrar. Todo mundo aqui dirige? Vocês dirigem? O Vitor colocou aqui. Agora você imagina em um ordenamento social capitalista. Toda a nossa configuração de desejo, anseios e comportamentos são influenciados por isso. Se formos entrar no campo da estruturação ética, amplia. E é verdade. E isso é uma das coisas que acaba impactando tanto a gente. Porque quando a gente passa a ser diferente, a gente acaba perdendo essa questão da imagem. Principalmente hoje em dia, que o mundo é tão visual, né? É tão... Como é que eu vou dizer? Que o mundo é tão ligado nesses modelos, nesses padrões que são vendidos. Hoje em dia, a gente já começa a ver, por exemplo, nas campanhas, uma mulher com as formas mais arredondadas. Tem as mulheres também com vitiligo, por exemplo, nessas campanhas. Mas num percentual, as negras, mas num percentual ainda muito pequeno. Normalmente, quando você ainda pensa no padrão de beleza, é aquele padrão de beleza da mulher magra, de cintura fina, cabelos lisos, loiros, e aí a gente não se encaixa. E isso faz parte um pouco dessa questão dessa estruturação capitalista, desse desejo que criam na gente e que a gente busca, né? Só que esse desejo muitas vezes está muito longe da nossa realidade, inclusive quando se trata dessas questões que são estéticas. Porque a nossa disformia corporal se estabelece muito no desejo da compra do corpo perfeito, de um padrão que é vendido como algo acessível, e que não é. Porque temos diferenças estéticas e que estão postas, só que é vendido como se fosse. Só que, à medida que a gente aprende a se autoconhecer, que a gente começa a entender como trabalhar esses padrões, a gente consegue, inclusive, mudar isso. Porque, na realidade, esse desejo, ele sai desse espaço de desejo, porque você se blinda para isso. Eu já tive muito esse desejo de ser esta pessoa. Hoje em dia, não tenho mais. Hoje em dia, me acho muito mais bonita, me acho muito mais interessante. E percebo que, como eu mudei essa postura em relação a mim mesma, a relação dos outros comigo também mudou. Porque hoje em dia, por exemplo, eu me vejo muito mais cortejada, eu me vejo muito mais elogiada do que outrora. Então, isso também traz um empoderamento da gente. O vitiligo subverte tudo isso. Ele é revolucionário, é uma porrada nesses padrões. Por isso que amo o vitiligo. E é isso mesmo. Porque quando a gente se aceita, aí o jogo muda. A gente não precisa mais seguir esse padrão. E esse padrão, ele é perverso, porque a gente não consegue alcançá-lo. A maioria das pessoas não consegue alcançá-lo. Então, ele acaba trazendo muito mais dor do que alegria. E ele acaba meio que doutrinando a gente de uma forma ruim. Mas, só voltando à questão de como a gente pode estar trabalhando essa questão dos nossos comportamentos. Então, por exemplo, o hábito que as meninas falaram aqui logo em cima, que ela tinha medo, que ela não sabia dirigir, a F-Pena, mas a gente sabe, por exemplo, que para dirigir, quando a gente começa a dirigir, a gente não sabe o que é que a gente está fazendo. Então, a gente precisa pensar em tudo. Obrigada, Ziza. Seja muito bem-vinda. A gente precisa pensar em tudo. A gente precisa pensar como olhar retrovisor, colocar cinto, ligar a chave. Aí, quando tá dirigindo, tá olhando para todos os lados, ficar atento a tudo.
Só que com o passar do tempo, quando você começa a dirigir, de fato, chega uma hora que você liga o carro e nem vê. Eu tenho um caso de colegas que, por exemplo, que trabalham em várias unidades, que de repente confunde o dia da semana e tá tão no automático que foi trabalhar no lugar errado. Quando chegou, falou, não, meu Deus, hoje era pra estar em tal unidade, não era pra estar aqui. Por quê? Porque virou um hábito. Porque nessa intenção da mente subconsciente de preservar a gente e de não gastar energia criando hábito, ela simplesmente fez com que a gente seguisse pelo caminho habitual. E aí é onde a gente consegue estar interferindo. E o outro componente, que é o mais importante, na minha opinião, do subconsciente, e que faz uma casadinha, é que no subconsciente está toda a nossa memória de longo prazo. Tudo que aconteceu na nossa vida, desde que a gente está na barriga da mãe. E eu digo desde que está na barriga da mãe, porque, por exemplo, uma das minhas memórias que eu acabei encontrando na hipnoterapia foi uma que eu estava na barriga da minha mãe. Todas essas memórias, elas são gravadas com a emoção. A emoção que dá a cara para aquela memória. Então, quando a gente pega momentos que a gente interpreta com emoções negativas, quando algo semelhante se repete na nossa vida, a gente reforça aquele sentimento negativo. E aí, esses padrões negativos vão tomando força. Então, são aquelas situações que a gente fica sentindo, se sentindo de forma dolorosa mesmo. É aquela coisa, aqueles sentimentos que a gente não sabe explicar, que toda vez que acontece determinada coisa, a gente sente aquele baque. E é exatamente aquela emoção que foi persistindo, e à medida que ela vai se repetindo, ela vai ficando cada vez mais forte. E era esse o sentimento que muitas vezes eu tinha em relação ao vitiligo. Então, um olhar diferente, ele para mim era muito pesado. E muitas vezes esse olhar diferente nem era para mim, ou não tinha o significado pejorativo que eu dava. E aí eu fui sofrendo com isso, com esse peso que eu dei às situações. Então eu não gostava de chamar atenção, porque eu achava que quando as pessoas estavam olhando para mim, elas estavam olhando para mim de uma forma negativa, por um aspecto negativo. Então aquilo doía, porque eu achava que eu estava sendo, mais uma vez, julgada, rejeitada. Então, era esse o conflito que estava dentro de mim. Apesar de que, na mente consciente, que é exatamente essa mente que está aqui conversando com vocês, que é a que a gente fica a maior parte do tempo presente. Para mim, eu não entendia isso. Até eu identificar o meu padrão, eu não enxergava isso. Eu sentia o desconforto quando as pessoas olhavam para mim, ou quando perguntavam do vitiligo, e aí eu falava rapidamente que era uma doença autoimune, que não tinha cura, e mudava de assunto. E seguia, sem pensar sobre isso. Porque pensar sobre isso doía, e eu não sabia por que doía. Então, a mente consciente, ela busca desculpa para as coisas. Então, eu falava, o vitiligo apareceu porque apareceu, e seguia meu baile sem pensar sobre isso, sem achar uma resposta que fizesse sentido, mas eu preferia não pensar sobre isso, porque como nesse período eu não buscava autoconhecimento, então a situação dada era a situação vivida, e eu passava por aquilo fingindo que não estava me incomodando. Fingindo que não conhecer pessoas, que não me relacionar, que não poder fazer o que eu queria, fingia que isso era fácil pra mim, enquanto que não era. Só que naquela época, gente, era interessante que quando eu olho hoje, eu percebo que eu sequer achava que era realmente doloroso. Eu não enxergava assim. Eu enxergava que era a vida acontecendo. Então, a mente consciente, ela trabalha com essa questão de achar desculpas. Então, eu achava que era assim mesmo, então eu seguia dizendo, não, eu tô sentindo isso, mas
deve ser por outra coisa, é porque agora eu não tô bem em determinada coisa, ou é porque eu tô cansada, e aí aquela sensação, aquela emoção vinha por um tempo, depois desaparecia e eu seguia como se nada tivesse acontecido. Então, na mente consciente, a gente vai ter o quê? Essa função analítica, essa questão racional, a memória de curto prazo, essa que ajuda aqui a gente a falar rotineiramente, e a questão da força de vontade, que é o que faz a gente, que é o motorzinho que faz a gente começar a se mexer, mas que não leva realmente a uma mudança geral, porque ele tem uma validade. Então, é aquela dieta que a gente começa e não termina, é a atividade física que a gente começa e não faz, é a mudança do comportamento que a gente identifica errado, mas não tem força de mudar completamente, é aquele relacionamento que a gente tá vendo que tá ruim, que a gente quer se separar, mas não tem força para se separar. Então, é a mente consciente que toma um pouco conta dessa situação. O Vitor colocou aqui que nosso corpo se adoece, sobretudo coletivamente, em sociedade de controle como a nossa. Sim, e a Covid veio mostrar muito isso, né? Porque, assim, maior impacto do que a própria Covid, a gente tem visto o impacto emocional que essa doença causou aí. E falar em impacto emocional é importante porque a gente precisa olhar para isso. Porque no vitiligo, eu não sei, Vitor, como é que foi a sua experiência, mas, por exemplo, eu tenho vitiligo há quase 30 anos, ninguém nunca me indicou um apoio emocional, ninguém me indicou fazer uma terapia, ninguém me indicou um esclarecimento de algo que pudesse me dar um conforto. A subjetividade capitalista influencia muito o nosso pensar, sentir e agir, nos impondo em nosso subconsciente o que me vestir, o que comer e com quem me relacionar. Digo no sentido de forma e das idealizações. E é isso, porque na realidade a gente, enquanto ser humano, quer pertencer, e quando a sociedade impõe esse rótulo, a gente acha que para pertencer, a gente precisa ser igual, a gente precisa seguir esse rótulo. E aí o vitiligo vem dizer pra gente que a gente não precisa seguir esse rótulo, que a gente não é um rótulo, porque somos todos diferentes. E quando a gente entende isso, esse adoecimento, a gente meio que fica parte dele. Porque assim, a gente já entende que a gente não precisa de rótulo, a gente entende que a gente não é um rótulo, a gente entende que não estamos sozinhos, tem outros vitilindos, vitilindas por aqui, que são pessoas que têm essa mesma questão que a gente e que se impõem com suas como é que eu vou dizer? Com suas com seu jeito único, né? Porque é interessante que com vitiligo a gente nunca fica igual a ninguém. A gente, inclusive, vai mudando durante nossa vida. As manchinhas, elas vão tomando formatos diferentes. E cada um reage de um jeito. Tem época que elas aumentam, tem épocas que elas diminuem, tem épocas que elas estão paradas. E elas vão vivendo. E eu acho que à medida que elas fazem esse movimento também repercute dentro da gente. Porque elas acabam representando o que a gente está sentindo de bom, de melhor, de pior. Porque a vida da gente continua acontecendo independente do vitiligo. Por isso, espaço terapêutico é importante mesmo. Isso mesmo, só continue. É porque a gente precisa falar sobre isso. Porque, às vezes, a angústia de familiares, de amigos, a gente vê exatamente buscando uma cura que não existe. E olha, hoje eu digo que eu sou curada. Mas não sou curada da pele. Eu sou curada do sentimento que eu tinha. Gente, há alguns meses atrás, eu não falava de vitiligo. Porque se você me perguntasse, Anne, o que é vitiligo? Meu olho enchia de lágrima. E para eu não começar a chorar, eu lhe dizia que o vitiligo era uma doença autoimune e mudava de assunto. Porque era tanto sofrimento, era tanta dor, era tanta expectativa que eu não dava conta. Eu fiz, como eu disse, eu fiz tratamentos várias vezes, mas entre 2010 e 2014 eu fiquei fazendo laser
E as manchas diminuíram bastante. No meu rosto, as nuvenzinhas praticamente desapareceram. E aí, com isso, aumentei minha autoestima, fiquei me sentindo linda, maravilhosa, tal. Resolvi mudar de cidade. E aí mudei de emprego, era um novo concurso público, novos desafios, novas áreas. Aí vem com tudo isso, vem a questão da emoção, do medo, de tudo. Continuei fazendo o tratamento e o que aconteceu? As nuvenzinhas, elas começaram a aumentar. As áreas que tinham repigmentado, voltado a despigmentar. Gente, quando eu vi aquilo doendo mais do que há 20 anos atrás, quando tudo começou, eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Não é possível que a esta altura do meu campeonato isso ainda me machuque tanto. E aí eu precisei olhar para dentro de mim e curar essa ferida. Porque era impossível continuar vivendo com essa dor. E, por exemplo, o vitiligo não vai matar ninguém. A gente vai continuar aí. É por isso que hoje em dia, cada vez tem mais pessoas, porque o vitiligo não interfere em nada na nossa vida. Até o sol, que muitas pessoas tinham preconceito, eu particularmente não tinha. Porque eu adorava o sol, sempre gostei. Apesar de estar um pouquinho desbotada, porque em Salvador esses dias aqui o tempo não tá ajudando muito, tá frio. Mas assim, eu sou uma mulher que sempre gostei de sol. Eu ia adolescente, eu ia pra praia, passava um mês na praia. E era engraçado, porque todo mundo achava que o vitiligo estava maior naquele período. Por quê? Porque o contraste do tom da minha pele com as manchinhas era maior. Mas eu, que conhecia elas, percebia áreas imensas de repigmentação. Sempre aconteceram na época que eu fazia muita exposição solar. E como eu sou enfermeira de formação, logo na faculdade a gente fazia os estudos, né? Eu lembro que em fisiologia a gente fez um trabalho de câncer de pele. E aí foi bem a minha equipe e logo lá eu descobri que melanoma, que é o único tipo de câncer de pele que é maligno, não tem nenhuma relação com vitiligo, não tem nenhuma relação com essa questão da cor da pele ser branquinha e ter um maior risco de incidência. Então, eu continuava usando meu sol. Claro, tomando meu sol. Claro que com proteção, porque como a área está despigmentada, o que acontece é uma área que é mais frágil, como se fosse uma pelezinha de bebê. Então, a gente passa o protetor e vai na praia. Só que, por exemplo, eu evitava ir na praia depois de um tempo. Porque à medida que as manchinhas foram crescendo e elas foram para outras áreas, eu ficava com vergonha. Então, quando eu trabalhei essas questões com a hipnoterapia no meu subconsciente, de estar identificando esses padrões, identificando essa emoção, porque não era o que eu pensava que me atrapalhava em relação à minha autoaceitação, era o que eu sentia. E era um sentimento exatamente de rejeição, de abandono, de culpa. E foi isso que eu tratei, foi isso que eu ressignifiquei. E quando eu resolvi isso, gente, parecia mágica. Mas eu fechei meu olho para começar a sessão de um jeito. E quando eu abri meu olho de novo, o mundo era outro. As coisas tinham mudado. A forma que eu sentia tinha mudado. A forma como eu me posicionava tinha mudado. Por exemplo, eu na época eu estava em São Paulo, tinha ido para um curso, eu nem percebi. Mas quando eu arrumei a mala para ir, praticamente todas as blusas eram com gola até aqui. Não cobri o rosto, porque eu não tinha como cobrir o rosto. Teve um momento que, por exemplo, da pandemia, que eu me obriguei a tirar a máscara, porque eu falei, não, você já tá usando a máscara para se esconder. Porque aí eu já tô aqui de óculos. Aí você praticamente não vê as nuvenzinhas ao redor do olho. Botava a máscara, você não via nada, ainda botava uma blusa até aqui. Então, assim, era realmente me escondendo. E com a hipnoterapia, com essa mudança de chave, eu consegui exatamente reconstituir isso, né? Me reencontrar. Eu consegui dar um novo significado, eu consegui me autoaceitar. Eu consegui entender que o vitiligo não me define, que ele faz parte da minha jornada, que ele veio para me mostrar
que eu posso ser diferente, que eu não preciso ter um rótulo. Hoje eu vejo que ele virou a minha missão, no sentido de eu poder ajudar, principalmente outras mulheres a não passarem pelo que eu passei. Porque, por exemplo, hoje em dia eu vejo mulheres muito mais jovens que eu e que falam isso com a naturalidade, que eu falei, meu Deus do céu, como é que eu passei tanto tempo sem sentir isso e me escondendo? Pra quê? Porque eu me sentia sozinha, eu não via ninguém. Então, assim, falar sobre isso hoje é dar voz para um monte de mulheres que precisam saber que elas não estão sozinhas, que precisam saber que elas têm um lugar aí, né? Que elas têm um lugar no mundo, que elas não precisam se esconder porque elas não se encaixam nesse rótulo, porque os rótulos estão aí, mas a gente não precisa se encaixar em rótulo. Porque nós não somos um produto, nós somos seres únicos, nós somos seres que precisam exatamente se reconhecer, porque nós somos seres espirituais. E quando eu falo espiritual, eu não estou falando de religião, nada disso, mas eu estou falando de pessoas que têm emoções, que têm sentimentos, que estão aqui numa jornada de prosperidade, de amor ao próximo, de nos ajudar. E que a gente não precisa entrar num pacotinho e falar, não, eu sou esse, eu tenho que estar aqui, eu tenho que me encaixar aqui e tá tudo bem. Não, esse lugar não é o nosso. E hoje eu trago essa minha questão, dessa minha experiência, porque eu não quero ver mulheres que começaram com vitiligo com 10, 12, 15 anos, chegarem aos 40 sem ter aproveitado a vida porque tinham medo de se mostrar, preocupado com o que as pessoas pensam. Eu acho que não faz sentido isso. Então, e eu descobri que ter apoio, descobri que tem outras pessoas, descobri que tem essa rede social de pessoas que nos acolhe, que são iguais a gente, isso é maravilhoso, isso nos empodera. Porque tem pessoas tentando se matar por conta do vitiligo. Tem pessoas que acabam pensando em tirar a vida. Tem pessoas que não querem se mostrar, que se afundam por conta do vitiligo. Que se a gente for olhar, não é nada. Por quê? Não arde, não dói, não coça, não é transmitido, não é contagioso. Não é nada. Eu lembro, eu sempre fui adepta de práticas integrativas e eu lembro de uma vez, foi uma coisa que me marcou muito. A minha homeopata, ela chegou uma vez e falou, minha filha, eu não sei porque você se incomoda tanto com isso. Porque tá aí na sua pele, essas manchinhas, não tem nada pra você. Eu, aqui, sofro com um problema respiratório, que aí eu canso, fico cheio de secreção, não respiro direito, vejo a hora se não usar o remédio de morrer. E eu falo, e depois que ela falou isso, eu vi que ela estava certa, né? Que essa é uma triste realidade, porque a gente fica tão preocupada com essa imagem, com esse rótulo que a gente precisa entrar, que a gente esquece de viver. E acho que esse mundo de autoconhecimento, de terapias que ajudem a gente com essa questão da nossa saúde mental e emocional, fazem toda a diferença, porque isso mesmo, essa situação é uma realidade cruel e nós não somos o vitiligo, a gente não precisa de rótulo, a gente é quem a gente quer. Eu sou Yane, você é a Ale Costa, o Vitor é o Vitor, e cada um com suas individualidades, cada um com suas qualidades e defeitos. E eu acho que essa corrente é uma corrente exatamente do bem, da gente passar informação, diminuir preconceito, principalmente aquele preconceito velado do pai que tá querendo fazer de tudo para tratar o filho, mas que não ouviu o filho sobre o que é que ele tá sentindo. Porque para uma criança, muitos dos tratamentos são agressivos, doem. E o pai naquela busca de colocar um filho no padrão, buscando proteger, e eu entendo que ele tá querendo proteger, ele acaba muitas vezes causando mais mal do que bem.
Porque naquele momento que o filho está aceitando também fazer aquele tratamento de qualquer forma, ele muitas vezes está fazendo para agradar o pai, está se machucando, porque ele está achando que o pai não gosta mais dele. Ele está interpretando muitas vezes que o pai está com vergonha dele, está se sentindo rejeitado por ele. Porque muitas vezes, em relacionamentos, quando tinha alguma coisa que eu não saía com o namorado ou alguma coisa assim, eu achava que a gente não estava saindo junto porque ele tinha vergonha de mim. Então, assim, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, mas na hora que a gente consegue identificar esse padrão da gente, na hora que a gente consegue entender que a gente só precisa dar conta do que a gente sente, e aí o outro, ele vai dar conta do que é dele, aí a gente segue feliz, sem se preocupar com isso, sem se preocupar se a gente é igual ou diferente. A gente só precisa ser a gente. E isso me resgatou a vontade de dizer sim quando eu quero dizer sim, de dizer não quando eu quero dizer não, de falar o que eu quero abertamente, e se quiser gostar, goste, se não quiser gostar, não goste, de vestir uma roupa decotada e não me incomodar com minhas nuvenzinhas, de sair sem me maquiar e não me preocupar se elas estão aparecendo ou não, de tirar fotos sem me preocupar delas desaparecerem. Na realidade, ultimamente, como eu tô mais clara, elas não estão muito visíveis, eu tô sentindo muitas vezes até falta de vê-las, de percebê-las, porque bem ou mal, elas me tornaram quem eu sou hoje. Sem conhecer, sem olhar para dentro de mim, eu não seria essa mulher que eu sou hoje. Eu não sei quem eu seria, mas com certeza não seria essa. Então, assim, o vitiligo, ele traz essa oportunidade da gente conseguir se olhar. Só que quando a gente tem apoio, a gente consegue fazer isso mais rápido, cada vez torna esse processo de autoaceitação mais leve. E eu não tenho nada contra quem quer fazer tratamento, nada disso. Só vale lembrar que o tratamento não é rápido, a gente não dorme com vitiligo e acorda sem. Você não tem certeza de que o tratamento vai dar certo, então pode dar, pode não dar. Pode inclusive dar em um período e em outro voltar atrás. Então, assim, independente de qualquer coisa, o meu recado é para vocês se autoaceitarem. Aceitarem vocês da forma que vocês são. Da forma que o nosso Criador tocou, né? A gente de uma forma especial, e a gente tá aqui com essas nuvenzinhas por um motivo. Como diz você, Ale, 1%, somos 1% da população, né? Então 1%, apesar de sermos muita gente, só no Brasil somos mais de 1 milhão de pessoas, mas tem muito mais pessoas aí, então somos especiais de fato, e a gente precisa se reconhecer como especial e importante, né? E esse especial de sermos importantes para nós mesmos, né? De sermos valorosos. Oh, Ale, muito obrigada. A Ale disse que é lindo de me ouvir, muito obrigada. E isso mesmo, autoconhecimento é uma forma de tratamento. Eu tenho o meu viés de dizer, sinceramente, hoje em dia, que autoconhecimento é a melhor forma de tratamento. Porque nenhum tratamento conseguiu me curar como o autoconhecimento me curou. Porque hoje, o vitiligo pra mim não é nada no sentido de como ele já foi uma doença que me limitava. Hoje em dia, o vitiligo é apenas as minhas nuvenzinhas que estão aqui enfeitando o meu corpo. E eu consegui isso exatamente com autoconhecimento. Eu conheci exatamente olhando para dentro de mim. E com a hipnoterapia, que fez eu ressignificar isso de uma forma muito rápida. Fez eu mudar esses sentimentos de uma forma muito efetiva e muito rápida. E isso me deu segurança, me deu autoconfiança, aumentou a minha autoestima e me tornou essa mulher que tá aqui, capaz de falar para todo mundo como se sente e que é capaz. Seja bem-vindo, Odson, tudo bem? Como vai? E sendo essa pessoa que é capaz de falar
sobre suas dores, porque hoje em dia não são mais dores, inclusive. Elas agora fazem parte de lembranças de situações pelas quais passei e que posso orientar outras pessoas de forma que elas não precisem passar por tudo que eu passei. Principalmente, não precisam passar por isso sozinhas. Vocês hoje têm pessoas que podem te ajudar. Tem pessoas que estão preocupadas com o teu bem-estar. E esse bem-estar, quando que eu tô falando, não é um bem-estar indicando apenas tratamento, tem vários tratamentos, bora repigmentar a pele. Não. É o bem-estar de você com você mesma. E até para quem quer repigmentar a pele, faça isso se amando, porque você vai ver que esse processo também vai ser muito melhor, vai ser muito mais tranquilo. E se você optar por não fazer tratamento, também será bem acolhido e vai ter uma vida linda também, porque o vitiligo, você vai ver, não te limita em nada. Ale, obrigada, poderosa aqui, Ale, falando. Hoje em dia me sinto super poderosa, viu? Sou uma fênix. Oi, tudo em paz, tudo bem. Espero que com você também. Mas, gente, hoje eu tô terminando por aqui, deixando para vocês exatamente essa questão desse segredo, que o poder da gente de ser a nossa melhor versão tá dentro de cada um de nós. E despertar o autoconhecimento é a maneira mais eficiente de você fazer isso. Eu utilizo como técnica a hipnoterapia, que é uma técnica rápida, eficiente e que mexe exatamente nessas sementinhas que estão no nosso subconsciente. E que pode transformar a vida da gente em vários âmbitos. Mas o meu foco aqui hoje foi falar exatamente do vitiligo, porque foi essa mudança de chave que eu fiz. E quando eu destravei isso, eu melhorei para tudo. Porque eu me relaciono melhor com as pessoas, eu me permiti fazer coisas diferentes no trabalho, eu me permiti fazer novas mudanças, eu me permiti cuidar melhor da minha saúde. Então, assim, você faz uma mudança de autoconhecimento que às vezes você acha que é tão pequena, mas ela acaba influenciando tudo, porque como a gente já estava falando, nós somos seres espirituais, emocionais, físicos, temos um pedacinho de cada coisa, sociais, então a gente precisa estar com tudo isso alinhado para estar vivendo uma vida de harmonia e prosperidade. Gente, obrigadão. Foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei a companhia de vocês. Acho que o nosso bate-papo foi maravilhoso. É sempre bom encontrar essas pessoas maravilhosas aqui, dividir um pouco do nosso conhecimento, de compartilhar as nossas experiências. Um feliz Dia dos Amigos para todos vocês, meus amigos agora virtuais, meus vitilindos, vitilindas, vitiamigos, vitiamigas. Assim, foi muito bom dividir esse tempinho com vocês. Quem gostou dessa live, acho que ela pode ajudar outra pessoa, sinta-se à vontade de compartilhar, de marcar aí, porque vocês vão ver que à medida que o tempo vai passando e a gente tem percebendo que a nossa sociedade tem se adoecendo, a nossa única chance de uma mudança real, de transformação social, vem exatamente do autoconhecimento, de cada um fazer o seu pouquinho, cuidar da plantação ao seu redor, e aí essas plantações elas vão chegar uma hora que elas vão se multiplicar e a gente vai fazer uma sociedade muito melhor. Então, cada um fazendo a sua parte é o que vai garantir um futuro melhor e mais próspero para as próximas gerações. Um abração para vocês, obrigada pela companhia, um beijão e até mais. Tchau!